Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Isaac da UFPR de Palotina e hoje vamos dar sequência às nossas reações, estudo de reações orgânicas. Na aula passada eu mostrei as reações de substituição SN1 e SN2 e alguns fatores que influenciam tanto a velocidade quanto a preferência daquelas reações, e hoje nós vamos começar as reações de eliminação, ok? Então vamos lá. Só uma revisãozinha, né? Todas as reações orgânicas elas se enquadram em uma dessas categorias. Na verdade tem outras categorias, mas essas são as principais, tá? As reações de substituição, que a gente acabou de ver, as reações de adição, que a gente vai ver em breve, e hoje a gente vai falar de reações de eliminação, onde um grupo é retirado das moléculas, um grupo ou um átomo, enfim, tá? Por exemplo, nós vimos isso daqui até na aula passada, né? Isso daqui é uma reação de substituição, onde nós temos o bromo-butano reagindo com etóxido de sódio. Lembrando que isso aqui é uma ligação iônica, então o nucleófilo é só essa parte aqui, né? O oxigênio tem uma carga negativa e o DMSO é apenas um solvente, tá? Então o que acontece? Esse oxigênio vem, ataca o átomo de carbono, o bromo sai formando um éter, tá? Porém, pode acontecer isso daqui também. Em vez do etóxido atuar como um nucleófilo, ele pode atuar como uma base, tá? Ou seja, ele pode retirar um hidrogênio da molécula de reagente e formar um alceno, que ocorreu uma reação de eliminação, que a gente vai ver isso em detalhes agora, tá bom? Só voltando aqui, eu já vou adiantar para vocês, essas reações elas competem entre si. Então alguns exemplos, né? Então o bromo-propano reagindo com etóxido de sódio ou qualquer outra base, dando um alceno, tá? E aqui nós temos o iodo ciclo hexano também reagindo com uma base forte. Agora eu troquei o oxigênio basicamente por um enxofre, mas esse enxofre tem carga negativa e o sódio tem carga positiva, então isso aqui é uma base muito forte, tira um hidrogênio e forma um ciclo alceno. As reações de eliminação, geralmente, os primeiros exemplos a gente mostra funcionando com haletos de alquilo. Então, nós vimos isso daqui na aula passada, uma reação de substituição, onde nós temos um nucleófilo, tá? Essa substância química, metóxido aqui, ele atua como um nucleófilo, atacando o carbono, e saindo o bromo como um grupo de saída e substituindo, né? Nós estamos substituindo o bromo pelo metóxido, tá? Porém, essa reação ela pode ocorrer com uma eliminação. Em vez do metóxido atuar como um nucleófilo, ele atua como uma base. O que as bases geralmente fazem, né? Se for uma base de Lewis, né, doa um par de elétrons, né? Então aqui tem uma carga negativa e ela tira esse hidrogênio daqui. Então olha só o que acontece, tira esse hidrogênio, esse par de elétrons que está nessa ligação vem aqui formando uma ligação dupla e o bromo sai. Então atuou como uma base, formando um alceno, liberando um metanol, né, porque isso aqui era uma base, pegou um hidrogênio, dando o Br- como um grupo de saída, lembrando que ele é um bom grupo de saída. As reações de substituição, as SNs e as eliminações são processos que competem um com o outro, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o iodo propano reagindo com butóxido de potássio, né? Que na verdade quem atua como nucleófilo ou como uma base é só o butóxido, tá? Isso daqui é só pente, o contraío. E geralmente o solvente, a gente mostra o solvente
reagindo também, colocamos na reação, geralmente é o mesmo, né? O mesmo solvente aqui, muito parecido com o nucleófilo, com uma base. Se a gente pegar esse exemplo real, por exemplo, né, nós vamos ver que a reação ocorreu em 15% via uma SN2 e 85% via uma E2. Aqui, da mesma forma das reações de substituição, onde nós temos as SN1 e SN2, lembrando que a SN1 tem que passar por carbocátion, nas eliminações também nós temos a E1 e a E2, tá? Sendo que a E1 também acontece por carbocátion. Eu vou mostrando para vocês com o passar da aula, tá? Bom, então aqui nós temos uma reação de dehidroalogenação, que também é uma reação de eliminação. Dehidro significa tirar um hidrogênio e halogenação porque tem um halogênio. Então é basicamente isso. Esse X aqui representa qualquer átomo de halogênio, flúor, cloro, bromo ou iodo, e esse é o hidrogênio que vai ser retirado, ou seja, o hidrogênio que vai ser eliminado, né? E esse daqui também é o halogênio eliminado. Então, esse haleto, né, o átomo de halogênio, ele atua como um grupo de saída. Sempre no carbono onde se situa o grupo de saída, nós chamamos ele de carbono alfa. E o carbono onde está ligado o hidrogênio, que vai ser retirado pela base, nós chamamos de carbono beta. Consequentemente, este hidrogênio é o hidrogênio beta. Então, pegamos um exemplo aqui. Nós temos o halogênio, ele está ligado ao carbono alfa, e aqui é o carbono beta. Aqui tem mais dois hidrogênios que eu não estou representando, e o hidrogênio que vai ser retirado. Então, alfa, beta, grupo de saída, e o hidrogênio beta. O que acontece? A base, né, o butóxido, ele atua como uma base forte, pega esse hidrogênio para ele, esse parzinho de elétrons dessa ligação covalente vem aqui formando uma ligação dupla nesta posição e, consequentemente, o bromo ele é eliminado, formando-se assim o alceno. O bromo, né, como a gente usou o butóxido de potássio, então o bromo ele liga-se ao potássio de forma predominantemente iônica, formando o brometo de potássio, e como o butóxido tirou um hidrogênio, forma-se butanol. Esse é um dos motivos da gente sempre utilizar basicamente o mesmo solvente, né, para a reação. Quais são as bases utilizadas geralmente para a dehidroalogenação? Né? Bases conjugadas de álcoois são frequentemente utilizadas. Por exemplo, nós temos um álcool genérico aqui. Se nós pegarmos esse álcool e tratar com sódio metálico, por exemplo, o que acontece? O sódio vem, tira o hidrogênio, tá? Tira o hidrogênio, forma-se o alcóxido, tá? Se for metil é metóxido, se for etil é etóxido e assim sucessivamente. Então isso daqui é uma das formas da gente preparar bases para as reações de eliminação. Ou fazer a retirada desse hidrogênio também dessa outra forma, né? Em vez de utilizar sódio metálico, utilizar hidreto de sódio, por exemplo. Também esse hidrogênio aqui ele é altamente reativo, consegue tirar esse outro hidrogênio formando a base que a gente quer. Então, dois exemplos de uma base: o etóxido de sódio vem do etanol, porque reagiu com o sódio, e o terbutóxido, no caso aqui de potássio, porque reagiu com potássio, por exemplo. Então vamos lá, a reação de E2. Como eu falei anteriormente para vocês, nas substituições nós temos SN1 e SN2, sendo que a SN1 passa por carbocátion e a SN2 não. Aqui nas eliminações é a mesma coisa, a E2 não passa por carbocátion e a E1 passa por carbocátion. Então, a E2 sabemos que não passa por carbocátion. O que acontece? A base vem e retira prontamente esse hidrogênio, né?
formando uma ligação dupla nessa posição, e o bromo está saindo, já formando diretamente o alceno, tá? O alceno correspondente aqui. A taxa de reação ela depende tanto da concentração do substrato quanto da concentração da base, tá? A etapa determinante envolve ambos, tanto o substrato, que são os aletos de alquila, quanto os alcóxidos, né, a base. Por isso ela é uma reação bimolecular, por isso que tem esse E2 aqui na frente. Qual é o mecanismo de uma reação E2? Bom, é bem simples. A base vem, retira o hidrogênio e o bromo sai, ou um ou outro grupo de saída bom aqui, ele sai. Vale a pena mencionar que essa reação, essa eliminação ocorre de forma antiperiplanar. O que é antiperiplanar? O hidrogênio que vai ser retirado e o bromo que vai sair, eles têm que estar no mesmo plano. Tá? Ó, vocês estão vendo que é risquinho, 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 ou seja, eles estão no mesmo plano. Não daria para tirar este hidrogênio e este bromo sair. Para isso, essa ligação tinha que girar para esse hidrogênio vir aqui para cima para ficar antiperiplanar. Tá? Isso é um requisito orbitalar. Então, retira o hidrogênio, forma-se a dupla ligação do alceno e o bromo sai. Carbono alfa, carbono beta. Então, o etóxido ele remove o hidrogênio beta. Então essa ligação carbono-hidrogênio ela se quebra e forma-se uma nova ligação π, sendo que o Br sai. Esse é basicamente o estado de transição, lembrando que todo estado de transição ele é representado por colchetes e esse símbolo aqui em cima. Então o etóxido tirando o hidrogênio, formando uma ligação oxigênio-hidrogênio, quebrando uma ligação hidrogênio-carbono, formando uma ligação π carbono-carbono e quebrando uma ligação carbono-bromo. Tá? Então essas são as ligações, tudo que está tracejado aqui são ligações parciais, ou seja, quebrando e formando. Consequentemente, nós temos a formação do nosso produto aqui, no caso aqui é o propeno. Tá? Então uma ligação dupla é formada e os outros produtos são o etanol e o Br-. Qual que é o diagrama de energia para uma reação do tipo E2? É basicamente um diagrama até relativamente semelhante com uma SN2, tá? Onde nós temos os reagentes, né, o substrato e a base. Ocorre a remoção do hidrogênio, então passa-se por um estado de transição, tá? Então a E2 tem apenas um estado de transição e consequentemente depois forma-se os produtos, lembrando que esse espaço aqui é a energia, a variação de energia livre, né, a energia livre necessária para que a reação aconteça. Então a taxa de reação ela depende tanto do substrato quanto da base. Então ela é uma reação de segunda ordem global, bimolecular, por isso E2. Já a reação de E1 é uma reação unimolecular. Tá? Por que é unimolecular? Ela não depende da concentração da base, depende apenas da concentração do substrato. Então, aqui nós também temos um substrato que tende a ser terciário. Se nós colocarmos esse cloreto de terc-butila em água, acontece uma etapa bem lenta, né, que é a saída do cloro, né, a água ajuda ele a sair, formando-se um carbocátion. E daí a água, né, atuando como um nucleófilo, ele pode vir fazer uma SN1, substituir, ou a água ela pode atuar como uma base, tá? A base vem, retira um desses hidrogênios daqui, daqui ou daqui, forma-se uma ligação dupla aqui, aqui ou aqui, tá? E faz uma E1. Tudo bem, esse nucleófilo, a água nesse caso, ele é um nucleófilo muito fraco, né? Então ele não gosta de ser muito base, então a água prefere ser nucleófilo. Lembra que eu falei para vocês que as reações de eliminação elas competem com substituição, então nesse caso a substituição ela vai ser majoritária, porém pode acontecer uma E1 também, tá? Qual é o mecanismo de uma reação E1? Então nós temos um substrato halogenado e a água. O que acontece?
somente acontece uma solvólise aqui, no caso como é água, é uma hidrólise, quebra-se a ligação carbono-cloro, formando-se um carbocátion. Essa etapa é a etapa lenta da reação. Por isso que a velocidade da reação de uma E1 não depende da concentração da base, só depende da concentração do substrato, porque essa etapa lenta só depende do substrato. Então, carbono alfa, hidrogênio beta, o que acontece agora? A água, que ela está lá na reação, atua como uma base, tudo bem, é uma base fraca, mas atua como uma base, retira-se esse hidrogênio e esse parzinho de elétrons dessa ligação sigma vem para cá formando uma ligação dupla e estabilizando o carbocátion. Essa etapa ela é rápida porque os carbocátions eles são muito reativos, formando-se o produto de eliminação E1, né, e dando H3O+, como subproduto. Ou pode também acontecer no caso, uma substituição, em vez da água tirar o próton, né, o hidrogênio, ela vem e entra aqui no carbocátion, formando o produto de substituição, que a gente já viu isso em outras aulas. Tá? Qual é o diagrama de energia de uma reação E1? Ela é relativamente semelhante a uma reação SN1 também. Então nós temos o substrato e o solvente, tá? Ocorre a formação do primeiro estado de transição, onde nós temos a saída do cloro e a formação do carbocátion, e depois o ataque da base, retirando um dos hidrogênios e formando o alceno. Tá? Então ocorre por dois estados de transição. Nós podemos ver aqui que essa energia de ativação ela é muito maior do que esta energia de ativação, porque a solvólise ele é o processo determinante, a etapa determinante desta reação química. Olhando aqui a primeira etapa, né? Então nós temos uma etapa muito lenta, que é a saída do cloro para a formação do carbocátion, tá? Um solvente polar ajuda, né? Porque o cloreto ele forma-se ligações com o solvente polar, então ajuda a retirar esse hidrogênio. E carbocátions terciários são carbocátions bem estáveis, como eu falei na aula anterior, né? Então eles também são solvatados por moléculas de água, estabilizando bastante esse carbocátion aqui. Tá? E com relação à etapa 2, né, essa já é uma etapa rápida, porque nós temos já a formação do carbocátion, a água vem, retira um hidrogênio, se ela atuar como uma base, retira o hidrogênio, forma a ligação dupla, e essa reação essa etapa de reação ela é bem rápida, tá? Então a molécula de água ela remove o hidrogênio beta, tá? E esse par de elétrons que está aqui, ele vem para cá, né? Formando essa ligação dupla do alceno. Então sempre produz um alceno, uma reação de eliminação, nesses casos de dehidrohalogenação. Como eu falei para vocês, as substituições elas competem com as eliminações. Como a gente vai saber quando e quais são favoráveis? Todos os nucleófilos eles são bases em potencial e todas as bases são nucleófilos em potencial. Tá? As reações de substituição sempre vão competir com as reações de eliminação. E tem diversos fatores que podem influenciar a substituição ou a eliminação. Vemos aqui, por exemplo, a competição de uma SN2 com uma E2. Tá? Então, se nós temos uma espécie que tem um par de elétrons disponível, uma carga negativa, né, ela pode fazer uma E2, né, fazer uma substituição, ou seja, o nucleófilo vem, ataca o carbono e o halogênio sai, então o nucleófilo substitui o halogênio, por isso é uma substituição do tipo E2, formando-se o produto de substituição. Ou, se essa espécie aqui atuar como uma base, nós temos o caminho da eliminação, que a base vem, retira o hidrogênio, forma-se a dupla ligação e o halogênio sai. Então nós temos uma E2. Vocês estão vendo aqui que tanto a SN2 quanto a E2 não passa por carbocátion, tá? É um processo direto, ok?
Então pode formar esses dois produtos. Se a gente estiver falando de um substrato primário, né, uma base forte, por exemplo, o etóxido, né, ele favorece geralmente uma substituição, tá? Então, substrato bem desimpedido, bem livre aqui, com uma base forte, favorece a substituição ao invés da eliminação. Se nós tivermos substratos secundários com uma base forte, aí já favorece uma eliminação. Por quê? Lembra na aula passada que nós falamos que quanto mais substituído for o substrato, mais difícil para o nucleófilo chegar. Então o nucleófilo ele prefere atuar como uma base, então retirando hidrogênio daqui ou retirando hidrogênio daqui, tá? Então geralmente é uma SN2, ou desculpa, uma E2, tá? E o substrato terciário com uma base forte é basicamente só uma E2 que acontece, tá? Ó, acontece uma E2 aqui e uma SN1 acontece, mas em pequena quantidade. Como que a gente sabe que aquela espécie vai atuar como um nucleófilo ou como uma base? Depende bastante do tamanho também da base. Nós falamos do tamanho do substrato, né, do impedimento do substrato, e aqui nós estamos falando do tamanho da base, tá? Então uma base desimpedida, né, uma base pequena, geralmente ocorre por uma SN2, ó. Metóxido é uma base extremamente pequena e forte, prefere uma SN2. Porém, quando nós utilizamos uma base grande, né, impedida, volumosa, como o terbutóxido aqui, né, aí já favorece a eliminação, porque essa base impedida ela é mais difícil chegar aqui. Então ela prefere pegar os hidrogênios que estão na periferia da molécula, né, no carbono beta, tirar um hidrogênio beta e favorecer a eliminação, tá? A basicidade versus a polarizabilidade. O que é? Por exemplo, se nós tivermos uma base fraca, né, como acetato, por que ela é fraca? Porque aqui tem uma estrutura de ressonância, tá? Então ela é considerada uma base fraca. Quando nós utilizamos, mesmo tendo carga negativa, porém é uma base fraca, basicamente favorece só a substituição e basicamente nada de eliminação. Porém, quando nós temos uma base forte, aí já favorece a eliminação ao invés da substituição. Os aletos terciários, né? Lembrando, quando nós temos substratos terciários, aí já acontece por SN1 ou via E1 também, né? Então, se nós temos um substrato terciário aqui, né? Pode se formar um carbocátion terciário, que é estável. Se nós utilizarmos uma base forte, geralmente favorece uma eliminação, muito simples de favorecer uma eliminação. Ou quando nós utilizamos um reagente, né, um substrato nucleófilo fraco, como é o etanol, aí já favorece mais uma substituição, tá? Então aqui geralmente a gente não sabe exatamente quando que ocorre uma E1, E2, mas como é um substrato terciário aqui, geralmente ocorre por uma E1, tá? Então, o sumário geral, né, das reações de eliminação e com reações de substituição. Então, aqui nessa coluna estão os substratos metílicos primários, secundários e terciários, e aqui são os tipos de reação. Então, se você tiver um substrato primário, pode ocorrer geralmente por uma SN2, tá? É muito rápida. Se você tiver um substrato primário não, é um substrato metílico por uma SN2, uma forma muito rápida. Se você tiver um substrato secundário, pode ocorrer geralmente por SN2, porém, se você utilizar umas bases fortes impedidas, né, bases fortes volumosas, como o terbutóxido, aí já tende a ser uma E2. Por isso que a gente vai ter que analisar se a base é volumosa ou não. Depois eu comento sobre os substratos secundários, porque ela é um pouco mais complicado. Então, em substratos terciários, né, se for bases fracas, por exemplo, água ou metanol, vai favorecer SN1, tá?
porque forma carbocátion. A E1 sempre vai competir com a SN1, e se a gente utilizar bases fortes, bem fortes, aí já promovem uma E2. Então, por exemplo, se você colocar água, ele prefere atuar como um nucleófilo. Se você colocar hidróxido, já prefere atuar como uma base. Se você colocar um álcool, prefere atuar como nucleófilo. Se você colocar um alcóxido, já prefere atuar como uma base. E para substratos secundários é o que mais a gente tem que pensar, tá? Em substratos secundários, geralmente a SN1 não acontece, muito pouco, tá? Geralmente é uma SN2, se a gente trabalhando com bases fracas, nucleófilos fracos. E1 não acontece, geralmente. Tá? Vocês estão vendo que as 1, né, tanto a E1 quanto a SN1, geralmente não gostam muito de acontecer com substratos secundários. E uma E2, se a gente utilizar uma base forte, né, ocorre por uma E2. Então essa tabela é de extrema importância para vocês, tá? Que vocês vão usar bastante aí para resumir a preferência de reação, tá? Primeiro vocês têm que determinar se vai ser uma substituição ou uma eliminação, e depois de pensar nisso é uma 1 ou uma 2, né? Ou seja, SN1 ou SN2, E1 ou E2. Lembrando que todas elas competem entre si, então é muito interessante a gente analisar todos esses fatores. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção, um grande abraço e até breve.